seja muito bem-vindo a mais um programa Momento Jurídico, que hoje veio até a sede da APMPA, a Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre, para conversar com o Dr. Armando Domingues, que é o presidente da entidade. Ele vai fazer um balanço da gestão 2021-2022, destacando as principais novidades desse período. Entre elas, doutor, a reforma da Previdência Municipal. Mudou muita coisa? Seja bem-vindo também. Obrigada pela entrevista desde já. Olá, Dalva. É sempre um prazer estar com vocês, uma parceria de longos e longos anos. E, sim, realmente, esses 2 anos nós tivemos muita agitação. O ano passado ele já começou em fevereiro com a retomada de um projeto de reforma da Previdência. E isso gerou um debate que durou no mínimo uns 5, 6 meses. E olha, foram reuniões de manhã, de tarde, de noite, até de madrugada, finais de semana, porque algumas entidades, elas entenderam que a reforma já tinha ocorrido em nível federal e estadual, não seria diferente em nível municipal, mas nós não concordávamos com a maneira como estava sendo posta. Nós estávamos abertos ao diálogo e, depois de muita negociação, houve alteração de projeto no mínimo 3 vezes e fizemos um acordo com o Executivo que acabou possibilitando a aprovação da reforma da Previdência. Perdemos direitos? Óbvio que sim, mas nós conseguimos evitar muitas perdas para os servidores públicos. Quais foram as principais mudanças, afinal? A questão da idade, que com a reforma em nível federal, a aposentadoria agora ela acontece aos 65 anos, mas o grande debate foi em relação às regras de transição. E inicialmente queriam o Executivo que as regras de transição fossem debatidas dentro de um futuro projeto de lei complementar, onde o número de votos necessários é bem menor do que a alteração da lei orgânica do município. E nós insistimos para que as regras de transição ficassem definidas já com a alteração da lei orgânica e ficassem dentro da lei orgânica. Então, por exemplo, foram feitas previsões para que qual seria a idade e o tempo de contribuição para homens, para mulheres, os servidores que ingressaram no município antes de dezembro de 2003, eles permaneceram com a integralidade e a paridade. Mas aqueles que entraram depois de 31 de dezembro de 2003, o cálculo da aposentadoria é em cima de um percentual calculado dentre toda a contribuição, ou na época eram 80% das maiores contribuições, e o Executivo queria 100%. Nós conseguimos um meio termo, ficou em 90%. Então foram várias, não conquistas, mas deixamos de ter algumas perdas por causa do acordo. É preciso realmente fazer um meio termo. Importante que essa reforma foi bastante debatida, negociada, e houve também um projeto de previdência complementar. Isso, e aí a participação da APMPA ela foi fundamental. Por quê? Porque o projeto que foi feito pela Fazenda e encaminhado para a Câmara, ela limitava extremamente a disputa por entidades de previdência complementar quando houvesse o processo. Havia limitação de que essas entidades teriam que ter natureza pública. E a natureza pública, ela deixou de ser exigida pela Constituição, ou seja, tu limitar, além de ser inconstitucional, tu diminuía a possibilidade de que outras empresas
que atuam na área pudessem apresentar propostas mais vantajosas. E isso foi a PMPA quem trabalhou diretamente com os 36 vereadores da Câmara de Vereadores para que fosse apresentada uma emenda e possibilitasse algo melhor para os servidores. A PMPA mediando então essa negociação, evitando maiores perdas para a categoria. Mas essa gestão não foi marcada apenas pela reforma da Previdência, teve também uma reestruturação geral aqui da sede, criação de um coworking. Conta melhor pra gente. Exato, já é a quarta vez que eu sou presidente da associação. Na primeira vez que eu entrei, eu também recebi a associação com um projeto de construção da sede e que eu acabei executando. E agora, quando eu retornei, no ano passado, também me deparei com um projeto que foi aprovado pela diretoria anterior e que nós implementamos, que foi a reestruturação da área de convivência, principalmente deixando a recepção mais afastada de onde os colegas costumam fazer a convivência, a nossa área de cafeteria. E depois nós ampliamos, nós fizemos a reconstrução da sala de reuniões, que é onde nós estamos agora, e principalmente a ideia da associação é sempre beneficiar os associados. Com o trabalho home office, os colegas passam a maior parte do tempo afastados da procuradoria, o que por um lado, por incrível que pareça, é muito bom, porque a nossa produção ela aumentou muito com o trabalho home office. Olha aí. Mas fica aquela questão, tu trabalhando em casa, tu produz mais, só que tem o distanciamento dos colegas. Importante isso a integração é muito ruim. também. Então, o que nós pensamos? Nós tínhamos uma área ociosa e nós então construímos um coworking, possibilitando então que os colegas, quando virem à procuradoria, venham para cá, trabalhem aqui na associação, usufruam da nossa infraestrutura, que ela é muito boa, e com isso haja uma convivência maior dos associados. E a nova sede está muito bonita, tive a oportunidade de passear por aqui, está lindo demais, acredito que com certeza, para quem vem trabalhar aqui, é um ambiente super agradável, que ajuda o trabalho a ser ainda mais produtivo. Claro. Né? Além disso, a PMPA tem feito diversas iniciativas para valorizar a carreira do procurador municipal. Uma delas é, inclusive, um projeto que no momento está em tramitação na Câmara Municipal, fala sobre os honorários da categoria? Sim. É um fato que desde 2015, com a alteração do Código de Processo Civil, os honorários da sucumbência, ou seja, aqueles valores pagos pela parte adversária quando vencida, ou seja, não tem nada a ver com recursos do município, não é receita do município. Esses valores pagos pela parte adversa, eles sejam distribuídos entre os procuradores. E o que acontece? O Código de Processo é de 2015, nós estamos em 2022 e a única capital do país que não faz a distribuição desses honorários é Porto Alegre. Aqui na região metropolitana, nós podemos citar Canoas, Gravataí, Alvorada, Guaíba, quase todas estão pagando. No Rio Grande do Sul, há um número enorme de cidades em que há a distribuição de honorários, mesmo sem procuradoria constituída, porque tem casos que, por exemplo, Erechim, se eu não me engano, antes de ter uma procuradoria, os procuradores que eram concursados, eles já recebiam a distribuição dos honorários. Então isso é uma luta muito grande nossa, porque é um direito já previsto na lei. Ao município cabe apenas disciplinar a distribuição dos valores, e o prefeito Melo, ele se mostrou muito compreensivo com esse fato de que Porto Alegre, além de ser a única
que não faz a distribuição. Isso estava nos gerando um problema muito grave, porque hoje em dia é muito fácil fazer concurso público. As pessoas saem. Então, nós chegamos no último concurso, em dezembro nós já havíamos chamado 52 pessoas e 30 e não sei quantas ou já tinham ido embora ou já tinham negado a vinda porque não valia a pena. E a situação está chegando num ponto que no penúltimo concurso para procuradores, nós tivemos 5.000 inscritos. Hoje, agora no mês passado, foi feita a primeira prova do novo concurso, só tínhamos 900 inscritos. Ou seja, não há o interesse grande em fazer o concurso de procurador de Porto Alegre, porque perto das outras capitais o nosso salário é um pouco menor e, além disso, é a única capital que não distribui honorários. E deu a coincidência de que outros locais, outras capitais e interior de São Paulo, se eu não me engano, abriram concurso no mesmo tempo. As pessoas não querem vir para cá, fizeram em outro local. Prioridade para então todos os o locais. prefeito compreendeu isso, que precisava mudar para a gente manter os colegas, para não irem para outros concursos e até ter o interesse de outros fazerem e virem para cá. Tramitando na Câmara Municipal, em breve devemos ter novidades, então. Com certeza. A gente faz agora um breve intervalo, lembrando que o programa Momento Jurídico é um oferecimento do grupo Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, Icatu Seguros, 30 para toda a vida, Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul e também a PMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. Na volta tem mais balanço dessa gestão, a última gestão 2021-2022, que está se encerrando nesse mês de dezembro, presidida pelo Dr. Armando Domingues, presidente aqui da PMPA. Voltamos em seguida, fique com a gente. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais lararará. Dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O tempo passa muito rápido. Mas o fato é que em 30 anos, muita coisa pode acontecer. A vida inteira pode mudar. Você pode se casar uma vez, 2 vezes ou nenhuma. Pode ser pai ou mãe de cachorros, de plantas ou de filhos. Você pode descobrir um novo talento. Pode se transformar. Você pode sair e viajar para conhecer o mundo. Ou pode conhecer cada vez mais você mesmo. As possibilidades estão aí todos os dias. E a vida vai acontecendo enquanto estamos aqui fazendo planos. Mas o que realmente vai acontecer daqui para frente? O futuro é mesmo imprevisível. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos, para que você tenha proteção,
tempo, tranquilidade financeira e qualidade de vida. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu, 30 e para toda a vida. Estamos de volta conversando com o Dr. Armando Domingues, presidente da APMPA, Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre. Ele que está fazendo hoje um balanço dessa gestão 2021-2022, que está chegando ao fim, mas vai ter BIAs, a gente logo mais conta para vocês também. Foi uma gestão de muitos investimentos, inclusive, doutor, entre eles na Escola Superior de Direito Municipal. O que foi feito e por quê? Bom, a Escola Superior de Direito Municipal, ela é uma fundação que foi criada pelos procuradores há 25 anos atrás, que é o nosso, nós chamamos o nosso braço cultural. É uma escola com reconhecimento em todo o país, fora dele, e que a APMPA é a mantenedora. E desde 2015 nós não reajustávamos os valores que nós repassamos mensalmente para auxiliar a escola a se manter. Até tenho que elogiar muito o Dr. Alexandre Marder, que fez um trabalho muito bom em sua gestão, e tanto que a escola ela não é mais deficitária, ela está superavitária. Então merece o nosso reconhecimento. E nós reajustamos também aquele valor mensal, porque precisa de novos investimentos, a escola ela tem que crescer, e para crescer nós temos que dar o apoio. E além disso, não é só na questão financeira. O diretor, o Alexandre Marder, ele viajou para fora do estado representando não só a escola, como representando a associação, levando o trabalho que é realizado pela escola, e isso tudo por meio da associação, que foi quem ofereceu essa viagem. Nós buscamos, junto à FAMURS, uma parceria com a escola da FAMURS. Isso está sendo elaborado. Eu sei que daqui a poucos meses nós vamos conseguir fechar uma grande parceria entre FAMURS e entre a nossa escola, e isso também se deve ao trabalho da Associação dos Procuradores, que é quem fez o meio de campo, vamos dizer assim. Que legal. Qualificando ainda mais o trabalho, muitos investimentos e muitas parcerias sociais, iniciativas sociais que estão contribuindo para melhorar toda Porto Alegre. Entre elas, destacaria uma novidade desse Natal, que é a iluminação das praças, que tem prefeitos de praça. Vocês estão iluminando a cidade para o Natal, é isso? Não, o que acontece? Os procuradores, isso é sempre bom todos saberem, os procuradores no exercício da sua função, eles são Porto Alegre. Nós representamos e presentamos o município. Então, o nosso envolvimento com a cidade, ele é muito forte, e assim tem que ser. E nós não podemos ficar alheios a questões que beneficiem a população. Então, esse exemplo que tu deu, que é um entre outros, o ex-secretário dos 250 anos nos procurou, porque há um projeto do município referente ao Natal. E ele tinha tido uma ideia, incentivar os prefeitos de praça a iluminarem as praças, mas precisavam de um start. E qual seria esse start? Fornecer aos prefeitos de praça a iluminação, lâmpadas de LED, para eles colocarem em uma árvore de cada praça, e com isso incentivar a população que mora no entorno, e mesmo as empresas, a continuarem o serviço para, quem sabe, Porto Alegre ter todas as praças bem iluminadas. E ele perguntou se nós poderíamos participar desse projeto. Chamei a diretoria e imediatamente concordamos. Então, nós fizemos uma doação
para a 196 praças, elas tenham essa iluminação inicial. E isso foi, olha, foi muito bom ver, foi muito gratificante ver a reação das pessoas quando a gente fez a entrega. Então, nós temos a necessidade de interagir com a população. Vou dar um outro exemplo. Nós tivemos a festa dos 250 anos, o baile da cidade. Foi a filha da Elis Regina que fez o show. E 2 semanas antes nos procuraram dizendo que tinha acontecido um problema de última hora, perto de todo o investimento, não era um valor era um valor significativo, mas perto de tudo. Mas se não tivesse aquilo, o evento não ia acontecer, não ia ter o show, não ia ter o baile. Prontamente, porque isso ia prejudicar toda uma população que estava, primeiro, carente de festas, de congraçamento por causa da pandemia. E ia ser um balde de água fria, todo mundo já programado, então a associação prontamente contribuiu para isso. Vou dar um último exemplo rapidinho. Teve, há uns meses atrás, um evento do Pedro Ernesto Denardim, junto com a Seleção do Bem do Dunga. O Pedro Ernesto fez 2 shows no Teatro São Pedro para recolher alimentos para a população carente. E eu vou dizer com toda sinceridade, eu fiquei muito constrangido. Eu entrei em contato com o dono de um supermercado, eu perguntei para ele, quando eu vi a propaganda do Pedro Ernesto falando na Gaúcha, eu perguntei para esse dono do supermercado, quanto que sairia o quilo do arroz? Ele, para quê? Eu expliquei. Ele, não, eu faço o preço de custo para ti. Daí quando eu fui fazer a doação, eu olhei para o Pedro Ernesto Denardim, eu vou abrir a boca para dizer que a minha associação está doando 1 tonelada de arroz. Mas o custo não é o que a gente fala, 1 tonelada, acho que vai... E daí eu me dei conta que se todos os empresários fizessem doações de alimentos, não sai tão caro assim, muita gente ia deixar de passar fome. Então, isso foi uma lição de vida que eu tive quando eu fiz essa doação de 1 tonelada de alimento, de arroz. Iniciativas importantíssimas, ainda mais nesse fim de ano. Aí é importante a gente destacar como precisamos de iniciativas solidárias como essa. Antes da gente encerrar, gostaria de mencionar a websérie, que foi também uma novidade importante da sua gestão, websérie sobre a vida do procurador. Já tem 8 episódios disponíveis, isso? Exatamente. O que acontece? É algo que eu, desde a primeira vez que eu fui presidente, eu me incomoda. As pessoas não sabem o que faz um procurador. Os nossos parentes não sabem. Um dia desses, a minha sogra, assistindo a um dos episódios, eu não sabia que tu fazia isso. Então, a ideia da websérie é dar conhecimento à população de que, na prática, absolutamente tudo que acontece na cidade tem o trabalho dos procuradores. E se não passar pela procuradoria, a chance de dar problema é muito grande. Desde as menores coisas, o município vai arrumar uma via, passa por nós, até as coisas mais complexas como a orla. Para quem tiver curiosidade agora, confere então essa websérie e para quem não sabe, você só manda um link, né? E tem muita informação lá. Exatamente, está no nosso Instagram, está em todas as nossas redes. É só botar na procura websérie Procuradores Municipais que vai achar. É algo que vai levar as pessoas o conhecimento de muitas coisas que nós fazemos. Mas eu falei para vocês que ia ter bis, porque vai ter bis realmente. O doutor Armando Domingues vai assumir uma nova gestão por mais 2 anos a partir do ano que vem.
O que a gente pode projetar para 2023, 2024? Sei que já tem um congresso chegando rapidamente para encerrar a edição de hoje. Agora em setembro foi feita a eleição e eu fui reconduzido pela quarta vez como presidente da associação. Então isso não se deve à minha pessoa, se deve ao trabalho de todos os colegas que se envolvem diariamente com a associação. E nós vamos ter muito trabalho pela frente. Vamos começar falando então sobre as coisas mais agradáveis, que vai ser o Congresso Nacional de Procuradores, que vai se repetir em Porto Alegre, e por uma coincidência, e foi coincidência mesmo, não foi algo calculado, ano que vem completam 25 anos da fundação da Associação Nacional de Procuradores Municipais, que foi criada em Porto Alegre. Então é uma coincidência enorme, no aniversário de 25 anos, ser o Congresso Nacional em Porto Alegre. Um presente. Então é um presente inclusive para nós. Vai ser algo muito bom. A gente teve um congresso agora há pouco em Recife, foram quase 700 procuradores. Vai ser um sucesso. Em relação a outras ações da associação, a associação ela vai se voltar muito agora, nesses próximos 2 anos, para o associado, no sentido de que nós vamos auxiliar o gestor, e eu falo do gestor da PGM, a humanizar a Procuradoria. O nosso trabalho, ele não é que ele seja cansativo, todo trabalho é cansativo, mas a responsabilidade que vem sobre os nossos ombros, ela é muito grande. Tudo é aquilo que nós falamos, tudo que acontece passa por nós. A gente precisa humanizar o trabalho, dar uma assistência à pessoa do procurador, porque assim como todo mundo que passou por questões muito graves por causa da pandemia, nós também temos isso e a gente tem esse plus. A gente precisa ajudar o gestor a decidir, a gente tem que mostrar para ele o caminho da legalidade em todas as coisas, e isso é muito estressante, isso suga muito. A gente essa é a nossa meta, melhorar a vida dos colegas. Perfeito, muito obrigada pela sua entrevista, parabéns pela recondução ao cargo. Obrigado. E obrigada mais uma vez. Um grande abraço e contamos sempre com vocês. Esse foi o Dr. Armando Domingues, fazendo um balanço dessa última gestão e projetando também a próxima que está por vir. Muito obrigada a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia e até mais.